Olha só, pessoal, ATM é onde você saca o seu dinheiro. Então, ATM, você precisa, tipo, pegar dinheiro, sacar dinheiro, então você tem que procurar o ATM, ok? Repeat, ATM. Olha só, pessoal, aqui, left baggage. Left não quer dizer esquerda, tá? Esse left é o passado de leave. Então, baggage quer dizer bagagem, né, malas, e left é deixado. Ó, pessoal, please é por favor, queue, aqui na Inglaterra quer dizer fila, só que ele é um verbo também, então please queue é por favor fazer fila on both sides. Both quer dizer ambas ou ambos, sides é lados, então faça fila nos dois lados. Fala aí, pessoal, tudo bem? Viemos buscar a minha sogra aqui no aeroporto e ela vai ser uma participação especial aqui no nosso canal. Tudo bem? Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem? Desculpa. Hello. Oi, hello. Tudo bem? Tudo, você? Tudo bem? Cheguei. Dá uma oi pro pessoal. Oi. Yo, what's up guys, Teacher Paul over here e hoje estou com uma convidada muito especial, Dona Julice, minha sogra. Hi, teacher. How are you? I'm fine, how are you? I'm fine. Ela tem feito curso com a gente, né, tá acompanhando a gente, e ela veio visitar aqui Londres, né, e hoje a gente vai falar sobre a imigração, qual que é a experiência, e tem muita gente que pergunta sobre isso, né, então a senhora passou pela imigração. Foi um pouco complicado, mas muito rápido dessa vez, né? A gente consegue se virar direitinho quando a gente sabe um pouquinho de inglês. Uhum. Eu tive uma experiência totalmente diferente, né? Então, eu normalmente falo para as pessoas. E eu falei para a senhora também, né? Quando vier para cá, finge... Se você fala inglês, finge que não fala inglês, que vai ser muito mais rápido. É verdade. Eu que falo inglês, demorei 1h20 para poder passar pela imigração. Como que foi com a senhora? Eu lembrei desse detalhe, né, que a gente havia comentado o seguinte: se começar a conversar com eles em inglês, eles vão responder e vão começar a fazer muitas perguntas. Então, na hora eu lembrei, eu pensei, não vou falar nada, vou dizer que eu não falo nada em inglês, né, como a gente costuma falar, I don't speak English, então eu não falo nada em inglês, né. E aí ele começou a me fazer perguntas, por exemplo, perguntar quem era a pessoa que tinha me convidado para vir para cá e tal, e eu fiz de conta que eu não tinha entendido nada, tipo, não entendi nada. Porque assim, quando eu comecei a falar inglês na imigração, quando eu cheguei aqui, o pessoal começou a, né, fazer um monte de pergunta, porque eles querem te pegar com, sei lá, numa... Como que fala? Se contradizer, eles querem que você descobrir se você realmente não fala inglês, né? Isso, e porque assim, aqui quando você vem pra cá, não sei se vocês sabem disso, mas brasileiro não precisa de visto pra vir pra cá. O visto é dado quando você chega aqui no aeroporto. Se você vier pra visita, eles te dão 6 meses de visto. Então você chega aqui, eles vão te fazer umas perguntas e você tem que convencer eles que você veio realmente para visitar e não para trabalhar ou estudar. E aí o que acontece? Eles vão tentando fazer perguntas para te pegar ou na mentira ou na verdade, né? Então se você está realmente vindo para visitar, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, quando vim para cá pela primeira vez, eu vim para visitar, para ver se eu gosto e para, né, morar aqui futuramente. Então eu comecei a falar inglês, aí a pessoa falou assim, ué, mas o seu inglês é bom, você faz o quê?
sou professor de inglês. Ué, e você tem um emprego fixo? Eu falei, não, eu tenho minha própria empresa. Ué, então, sabe, eles ficaram perguntando um monte de coisa para saber se eu tenho raízes no Brasil. Na verdade, eu estava vindo da Itália. Então, eles queriam saber se eu estava vindo de lá, para saber se eu tenho raízes lá e o que me segura para voltar para lá. É a pegadinha, né? E aí eu fiquei 1h20 tentando convencer a mulher que eu só estava aqui para visitar. Que, na verdade, eu só vim visitar. Eu fiquei 2 semanas e fui embora. Mas ela ficou fazendo um monte de pergunta, porque tipo, eles não acreditaram que eu ia vir só para visitar. E aí quando a minha sogra estava vindo para cá, eu falei para ela, olha, mesmo que a senhora fale um pouco de inglês, não fale. Nada. Não fale nada. E demorou 20 minutos. Não chegou a dar meia hora, assim, foi muito rápido. Porque eu conversei com um policial, né? E aí eu mostrei o documento que eu tinha na mão, eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda, mostrei o documento. E só falei assim, falei em português na verdade, please, me ajuda, né? Eu dei uma de João sem braço, como a gente costuma dizer, né? De pede ajuda, mas na verdade eu tava querendo ajuda falando em português mesmo. Na hora eu não sabia o que fazer. E aí a pessoa foi tão simpática assim que tinha uma fila enorme, né? Pra passar na imigração. Ele falou, vai por aqui, apontou, né? Segue por aqui, por esse caminho. E aí eu fui, tinha acho que 10 pessoas na minha frente, foi muito rápido. E o pessoal precisa resolver o problema logo. Então, eles querem quando eles veem resolver. que a pessoa não entende, eles, vai e passa. Passa para outro. Passa para outro. E aí quando chegou na minha vez da imigração, o cara olhou para mim, olhou o passaporte, olhou a foto, comparou tudo, né? E aí ele queria conversar comigo em inglês, começou a fazer umas perguntas e eu fazia cara de quem não tinha entendido, né? Palavras simples, como eu fazia de conta que eu não tinha entendido nada. Tipo, I don't speak English, eu não falo nada em inglês. Não adianta você conversar comigo porque eu não vou responder. Isso nunca funciona, porque quando você fala assim, I don't speak English, a pessoa fala assim, ué, mas você tá falando inglês, como que você não fala? Pois é, mas ele viu que eu não ia ter papo, porque ele perguntava. Até foi muito engraçado, porque eu vim a convite, né? Então a gente traz um documento dizendo que está sendo convidada para vir até aqui e tal. E aí tinha o nome da minha filha. Aí ele começou a perguntar, husband, né? Perguntou quem era o esposo da minha filha. E husband é marido, tá? Então. E aí eu falei assim, sorry. Aí eu mostrei o nome da minha filha. Daí eu falei em português, filha. Quer dizer, não tinha nada a ver, né? Daughter, né? Daughter. E aí, daughter é filha. Tá. Isso. E aí eu fiz de conta que não sabia. E na hora, gente, é muito engraçado porque dá um branco. Você não sabe o que falar. Ele ficou perguntando quem era o meu genro, né? Se a pessoa que tava o nome ali era realmente meu genro. E eu falei assim, genro. Foi muito engraçado. Aí o cara viu que eu não sabia nada, foi fácil, comparou a foto do passaporte, leu a carta que era o convite, né? Pra vir visitar Londres. Deixa eu só explicar como funciona isso. Se você tem família em Londres ou na Europa, em qualquer lugar, o familiar, né, tem que estar legal aqui no país, tem que ter todos os documentos. Ele vai convidar, por exemplo, eu convidei minha sogra para vir para Londres, então eu mando um documento, uma carta, falando que eu vou ser responsável por ela enquanto ela estiver no país, ela não precisa trazer nenhuma, por exemplo, reserva, ela não precisa ter reserva no banco. Eu declaro tudo numa carta falando que eu que vou fazer tudo aqui e ser responsável por ela aqui. E tem dia para chegar e dia para retornar. Isso, né? Tem que ter a passagem de vinda e a passagem de volta. Isso facilita muito. Então eu declaro que ela vai chegar tal dia, vai embora tal dia, vai ficar tantos dias na minha casa. Eu declaro que eu vou ser responsável por tudo, se tiver algum problema e tal. E também eu tenho que declarar, eu tenho que dar o meu endereço, né? Endereço, telefone, é um convite, ele tá me convidando para vir, então eu venho e eu vou ter onde ficar, né? Eu vou ficar no endereço da casa dele, vou estar hospedada e eu tenho prazo para ir embora, tipo, tal dia eu tenho que ir embora, não posso ficar além disso. E eu também coloquei um extrato bancário, né, para mostrar que eu tenho condições de receber visita aqui, e isso facilita muito no visto. E também lá tá declarando tudo.
Então, a senhora não precisou falar nada, porque é só mostrar a carta e eles não têm direito nenhum de não dar. Mas eles não gostam muito de ler a carta, não. Eles querem que você fale com eles. Que eles querem e ver se a pessoa é verdadeira. Não teve jeito comigo, assim. Eu meio que cortei, eu não deixei ele falar comigo. Quando a pessoa tá na dúvida, ela liga pra pessoa que escreveu a carta. Então, no caso, ligaria pra mim. Só que como a senhora não deu conversa pra eles já passaram pra frente. Porque assim, é direito do brasileiro, todo brasileiro tem visto, tem direito a visto de 6 meses pra visitar, não pra trabalhar e nem pra estudar. Porque pra visitar você tem direito a 6 meses. Então é só entrar no avião, chegar aqui com a carta, tá? E com a passagem de vinda e passagem de volta. E ficar calado na imigração. Quanto menos falar, melhor, né? Eu fiquei 1h20 porque eu cheguei falando inglês, aí o pessoal achou que, né, sei lá, que eu ia ficar ilegal no país. E isso não aconteceu. Então eles ficaram lá me entrevistando. O que te impede de ficar ilegal aqui? Você fala inglês, você trabalha por conta, o que te impede? Entendeu? E quem vai garantir que você vai voltar quando você disse que iria voltar, né? Exatamente. Não existe controle. O pessoal não vai take your word for it. Quer dizer, eles não vão levar sua palavra... Como que fala? Take your word for it? Sabe o que é? Que você não tá... Acreditar na sua palavra. Eles não vão acreditar. Mentindo pra eles, né? Eles não vão acreditar na sua palavra porque eles não te conhecem. Né? E muita gente faz isso, dá o golpe do familiar invisível, né? E muitas vezes o familiar, se é um familiar ou se é uma pessoa que finge ser familiar, às vezes ele tá ilegal aqui também. Então a pessoa, eu tinha que colocar o meu documento, o meu passaporte, e eles pesquisam tudo no sistema. Então eu, com toda a experiência de viagem, fiquei lá mais de 1h20 e a senhora que viajou que... Deu 16 horas de viagem, né? Eu fiz uma escala em Portugal. Em Portugal eu também, não foi uma entrevista, mas eles ficam de olho em tudo, né? Você tá, é como se você estivesse sendo vigiado, você tem que andar na linha, tudo certinho. E aí quando chega aqui, passando pela imigração, você respira fundo e fala, deu tudo certo. Né? E aí a coisa vai, foi muito rápido dessa vez, foi muito tranquilo. Então a dica de hoje é o seguinte, se você está viajando para a Europa, você tem que ter uma carta convite, você tem que ter a passagem de vinda, a passagem de volta, não precisa nem falar que seu passaporte tem que estar tudo certo, né? Dentro da validade, né? Tudo certinho. Você tem que ter um passaporte que vai vencer daqui mais de 6 meses. Se o seu passaporte vai vencer antes de 6 meses, então eles não vão deixar você viajar. Porque o máximo que eles podem te oferecer de visto é 6 meses. Então o seu passaporte tem que vencer mais de 6 meses. Entendeu? Ele tem que ter mais de 6 meses de prazo para vencer. Então isso é algo importante também. Se você for para outros países assim da Europa, então é bom você ter um seguro viagem, né, um seguro de saúde. Mas a senhora não teve isso, né? Não precisou. Não, porque o período é pouco, né? Para ficar aqui. É uma visita familiar mesmo, então logo tem prazo para voltar. Porque os assuntos continuam no Brasil, né? A vida continua no Brasil. É uma visita familiar para matar saudade. E aí o trabalho nos espera, né? No nosso país de origem. Isso é importante também falar. Você tem que fazer de tudo para mostrar que você tem emprego para voltar, você tem uma vida no seu país, né, ou na sua cidade. Porque se eles verem que você trabalha fixo, que você tem, sei lá, família, ou você tem alguma coisa no seu país que vai fazer você voltar, então não tem problema nenhum, eles deixam você entrar aqui. É só você fazer tudo dentro da lei e tudo certinho, não abusar do sistema deles. Isso, até certinho, porque, procurar passar confiança. Até porque teve muita gente que veio, fez, né, algumas besteiras, e isso prejudicou quem estava querendo fazer certinho. Então, basicamente essa é a dica de hoje, de como que você pode passar pela imigração. Não precisa falar inglês, na verdade eu recomendo não falar inglês, mesmo que você queira treinar o seu inglês, a imigração não é o lugar certo para isso. Você faz isso depois que passar. Porque foi uma das experiências mais traumatizantes, porque eu pensei que eu ia ser deportado. Eu tinha certeza que eles iam deportar eu e minha esposa, quando eu vim pra cá pela primeira vez. Mas não aconteceu, porque eu consegui convencer que eu tava vindo à visita. Eu tinha um amigo aqui, eles ligaram pro meu amigo, fizeram perguntas sobre como que a gente se conheceu e deu certo. Então, bom,
fica a dica aí, pessoal. Então vem preparado. E uma coisa também muito importante é a bagagem. Que o que eles fazem? Eles tiram uma promoção na viagem, na passagem, e eles falam que você só pode trazer uma bagagem de mão com aquelas medidas certas. Exatamente. Nesse caso foi uma mala de até 8 quilos. Foi falado que seria até 10, mas depois na passagem vem as especificações, as medidas, né? E aí a mala não podia ultrapassar a medida solicitada, porque assim, saindo do Brasil não teve problema nenhum, mas quando chegou em Portugal, todas as malas que não estavam nas especificações que eles passaram no pacote, tiveram que ser despachadas. E aí todos os passageiros com malas maiores, com bagagens além do que era permitido, porque era uma mala até 8 quilos e uma bolsa, né? Uma bolsa ou uma bagagem de mão também dentro do especificado. Para despachar não é de graça não, é 100 pounds, 100 euros, né? 120. 120 euros, isso dá 120. Uns 600 reais. É verdade. Então você paga a passagem 300, aí chega lá não sabe com a bagagem e acaba pagando 600 a mais além da passagem, né? É um truque que eles fazem, né? Foi uma correria, assim, na última hora pra gente trocar a mala, já tinha providenciado, já tinha arrumado a mala, mas aí um pouquinho antes de viajar eu fui conferir as especificações e aí eu não quis correr risco, né? E realmente eles colocaram um selo, um adesivo, um selo na mala. Eu não tinha entendido por quê. O rapaz falou, coloca na sua mala. Mas depois em Portugal eu fui perceber que todas as malas que não tinham aquele selo, a atendente chegava perto e falava, sua mala tá fora das especificações, você vai ter que despachar. E já puxava uma fichinha e já entregava para ele e falava, você tem que pagar ali. Já tava com a conta pronta. Não tinha jeito de fugir. Então, pessoal, se prepare e não brinque com a imigração, porque você pode ser deportado se você levar na brincadeira, você pode pagar mais se você não se preparar com a bagagem. Enfim, se prepare antes de viajar, porque senão sua viagem dos sonhos vai virar um pesadelo. Exatamente. Bom, pessoal, então é isso, essa dica de hoje. E coloca aqui nos comentários onde que você quer que eu levo a dona Julice para conhecer aqui e o que vocês querem saber da viagem dela, da experiência dela. E a gente vai fazer esse vídeo para vocês. Então a gente está aqui em Londres, hoje é o primeiro dia e tem muita coisa para fazer e eu vou filmar tudo e mostrar para vocês. Então vai ser muito legal, gente. Dá boas sugestões aí, pessoal, que aí a gente vai passear e eu vou aproveitar para aprender inglês aqui, né, teacher? Sim. Não vou sair daqui sem aprender inglês, gente. Exatamente. E vocês também vão acompanhar a gente nessa viagem. Então, se você tiver alguma pergunta para dona Julice, comenta aqui embaixo. E aí eu vou fazer as perguntas para elas. Vamos fazer o nosso tour e aprender inglês, né? Exatamente. Legal. Okay? Bom, esse daí amanhã tem vídeo novo e... É isso? Alguma coisa? Não? Pessoal, coloca aí uns comentários bem legais aí, dá dicas de passeio. Eu vou estar aprendendo inglês e vocês vão aprender com a gente, né, teacher? Valeu, gente! Curte o vídeo, se inscreva e compartilhe, ok? Bye bye! Thank you very much. See you guys. Bye bye!